Volte a sonhar. Eu quero encorajar você a voltar a sonhar. Fala para quem está do seu lado, irmão, volta a sonhar. 2022 é o ano para você voltar a sonhar. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele ensina através do exemplo, não só através da mensagem. Jesus, ele viveu algo que os religiosos antes dele não conseguiram. Ele não só tinha uma mensagem, Jesus se torna a mensagem. Tem uma passagem inclusive que diz que soldados são enviados para prender Jesus e voltam de lá sem conseguir prendê-lo. Então os homens que os enviaram, os mestres da lei, perguntam para esses soldados: por que vocês não prenderam ele? Cadê ele? E a resposta dos soldados foi: nunca ouvimos alguém falar como esse homem fala. Em outro momento a Bíblia diz que ele ensinava, mas não ensinava como os outros ensinavam. Ele falava como quem tinha autoridade. Irmão, Jesus não trouxe uma mensagem, Jesus não carregava um discurso, Jesus é a mensagem. E tem uma das coisas que Jesus fez para enfrentar o medo, que eu quero compartilhar com você como uma chave prática para você enfrentar o seu. Você está comigo? Amém? Jesus, ele era carpinteiro e basicamente ele trabalhou toda a sua vida com os mesmos elementos que o crucificariam no final da sua história. Jesus lidava com madeira, com pregos e com martelo todos os dias da sua história, mesmo sabendo que o final da sua vida seria com pregos, madeira e martelos. Irmão, Jesus está lá todos os dias manuseando aquilo que em algum momento vai matá-lo. Jesus está todos os dias lidando com aquilo que em algum momento vai feri-lo, e ainda assim ele não está ansioso. Eu quero pregar nessa manhã, alguém está comigo? Por que Jesus não está ansioso? Porque Jesus sabia nas mãos de quem o futuro dele estava. Então pega essa chave, irmão. Quando você entende nas mãos de quem o teu futuro está, o presente não tem mais poder de amedrontar você, paralisar você. Jesus está olhando para martelos, para pregos, para madeira, e ele sabe. A Bíblia dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Ele sabia que uma cruz estava esperando por ele, mas ele também sabia que ao terceiro dia o Pai enviaria o Espírito da vida, invadiria aquele lugar de morte e ele ressuscitaria. Irmão, só tem confiança de ir para o matadouro sem dizer uma palavra quem sabe que a morte não é o final da história. Se Jesus tivesse um pouco de dúvida, o coração dele sentiria angústia antes de se entregar. Talvez alguns vão dizer: pastor, mas ele sentiu. A Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal, saiu sangue dos seus poros. Mas a angústia que Jesus sentiu não é pelo medo da morte, é pela dor da separação. Pela primeira vez na história, o pai e o filho não seriam mais um. Em toda a Bíblia a gente vê Jesus falando: eu não falo nada que eu não tenha ouvido o meu pai falar, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu pai fazer. Mas quando chega naquele momento final, a gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus. Ele está na cruz e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o momento em que Jesus chama Deus de Pai, de Deus, é porque a partir daquela entrega, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então quando ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele não está falando da morte na cruz, ele está falando da dor da separação. Irmão, guarda isso. Deus sentiu a dor da perda de um filho, para a gente nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. É sobre isso o Natal, é sobre isso o Evangelho. Você está comigo? Então, como viver além da linha do medo? Olhando para Jesus. Ele manuseava aquilo que iria parar a história dele, e ainda assim não estava ansioso, porque ele sabia: a morte não é o final da minha história. Eu quero liberar isso sobre você. Se você recebe isso, levanta a tua mão em nome de Jesus, irmão. Se você tem enfrentado crise em qualquer área da tua vida, eu quero te lembrar: a crise não é o final da tua história. A dúvida não é o final da tua história. Doenças, esse não é o final da tua história. Separação não é o final da tua história.
Como ficar em paz em meio a crises, sabendo que o Deus que conhece toda a eternidade não foi surpreendido em 2019, não foi surpreendido em 2020, em 2021, e em 2022 não vai ser também. Você pode declarar isso? Diga: o meu coração está seguro nas mãos de Deus. Volte a sonhar, irmão. Jesus não teve angústia no meio da tempestade também. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Os discípulos ficam desesperados. A Bíblia diz que eles chegam ao ponto de acordar Jesus questionando, falando: mestre, você não está preocupado que a gente morra? Irmão, eu sei que é forte que eu vou falar, mas eu quero que você guarde isso. Jesus já havia visto a certidão de óbito pela qual ele foi enviado. Era numa cruz que a história dele ia terminar, não afogado. Então ele olha para ondas fortes e ele sabe do destino final. Quem sabe qual é o destino final não fica preocupado durante as circunstâncias do processo. Jesus olha para o mar e ele fala: meu pai não disse que ia afogado. O final da minha história é numa cruz, sangrando no madeiro. Então não é hoje que vai terminar a minha história, irmão. Quem sabe o final da história não fica ansioso enquanto ela está sendo escrita. O salmista diz: o Senhor conhece, o Senhor me conhece, conhece o meu assentar, o meu descanso. O Senhor sabe quando eu trabalho, o Senhor sabe quando eu falo algo antes que a palavra seja formada na minha boca. No final desse salmo, o salmista diz: cada um dos meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro antes de qualquer um deles existir. Eu quero só te lembrar, irmão, hoje é um bom dia para viver milagres. E 2022 é um bom ano para você voltar a sonhar. André, mas ainda tem algumas crises acontecendo. Enxergue além das crises. Ainda tem algumas portas que não se abriram. Enxergue além das portas. Você está comigo? Diga amém. Você crê nisso? Diga: eu creio que 2022, diga, já é o melhor ano da minha vida. Você crê nisso de verdade? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Uai, seu app de vídeos curtos.